Olá, boa tarde. Eu espero que todos consigam me escutar. Gostaria de começar a apresentação de hoje dando as boas-vindas a todos os participantes. Muito obrigado por vocês atenderem essa sessão. O meu nome é Guilherme, eu sou um dos especialistas do Google AdSense no Brasil. Eu vou fazer essa apresentação de hoje junto com meus colegas André Pessini e Daniela Carnielli, que irão co-apresentar e monitorar as perguntas enviadas pelo painel PIR da interface. Bom, vamos iniciar então o webinar de hoje. Aqui, só para a gente ter uma ideia, eu vou dividir a apresentação de hoje em duas partes principais. A primeira parte, que é como incrementar a sua receita com o AdSense, dando dicas para melhorar os 3 principais pontos que influenciam na sua receita, que são o CPC, que é o custo por clique, o CTR, que é a taxa de cliques, e o número de impressões. E na segunda parte, eu vou falar de algumas outras formas de gerar receita com o AdSense para o seu site. E aí eu separei 2 produtos para falar, o AdSense para pesquisas e o bloco de links. Mas eu vou falar rapidamente também sobre outros produtos. Se eu sentir que houve algum interesse muito grande por algum produto que a gente não tiver aprofundado, a gente pode preparar um material e apresentar futuramente. De uma forma didática, a gente pode dizer que a receita do AdSense é influenciada por 3 fatores. O custo por clique, que é o CPC, a taxa de cliques, que é o CTR, e o número de impressões. A gente vai falar sobre cada uma delas, mas vamos começar pelo CPC. Essa é uma pergunta muito clássica dos editores, que é como eu posso obter o máximo de receita com cada um dos meus blocos de anúncio? Relacionado a esse tema, nós vamos abordar 5 pontos. O primeiro, que é como funciona o leilão, que é fundamental para vocês entenderem como funciona o processo todo e conseguir otimizar direito a conta. Como funciona a segmentação de anúncios, a escolha do formato e do tipo de anúncios, a gente vai dar algumas dicas nesse sentido. A posição do código de anúncio no código-fonte da sua página é um recurso um pouco mais avançado, mas liberado para todos os editores. E o filtro de anúncios. Bom, começando pelo leilão. Como que funciona o leilão e por que é tão importante que vocês entendam isso? Eu acho que o melhor aqui é exemplificar. Vamos supor que você tem um site sobre um assunto qualquer, por exemplo, futebol. Eu acessei esse site. Qual anúncio será exibido lá? Quando eu acessei esse site, o sistema identificou que existem 4 anúncios que poderiam aparecer lá. É só um exemplo para ficar mais fácil da gente entender. Agora, pode ser muito mais do que isso. Então, aqui no nosso exemplo, os anunciantes A, B, C e D vão participar do leilão. O anunciante A está disposto a pagar no máximo 4. O anunciante B, no máximo 3. O anunciante C, no máximo 2. E o anunciante D, no máximo 1. Mais uma vez, são valores fictícios. Cada um desses anúncios vai ter um índice de qualidade também. São diversos fatores que influenciam esse índice. Mas a única coisa que a gente precisa considerar aqui é que quanto melhor for o anúncio, mais relevante ele vai ser para o seu site, mais valor ele vai agregar para todo o processo e, consequentemente, mais cliques ele vai levar. Então, nesse nosso exemplo, a gente tem um índice de qualidade do anúncio A igual a 1, do anúncio B igual a 3, do anúncio C igual a 6 e do anúncio D igual a 8. Cada um desses anúncios, então, vai ter um índice que é produto do valor máximo que cada anunciante quer pagar e o índice de qualidade desse anúncio. Então, a gente tem, para o anúncio A, 4 vezes 1, o CPC vezes o índice de qualidade do anúncio, a gente tem índice 4. Para o anúncio B, de 9. Para o anúncio C, o índice é 12. E para o anúncio D, o índice é 8. Agora, olha que curioso. Nesse exemplo, o anúncio que conseguiu o melhor índice é o anúncio C, que na verdade foi o que fez a terceira maior oferta. Então, ele foi o vencedor do leilão e é ele que vai aparecer primeiro. Mas muita atenção, é legal a gente não se deixar enganar aqui. Esse é o melhor anúncio que poderia aparecer no seu site, tanto em termos de rentabilidade
quanto em termos de relevância. E esse, com certeza, é o anúncio que vai gerar mais receita. Se os outros anunciantes aparecerem no seu site, eles vão ter que ou melhorar a qualidade do anúncio dele, o que para você é muito bom, porque quanto mais relevante, mais cliques o anúncio recebe, ou aumentar o valor que ele vai ter que pagar pelo clique, o que é lógico, não preciso nem comentar que é bom. Então, já adiantando um dos assuntos que a gente vai falar aqui, se você filtra um anúncio porque você acha que ele está pagando pouco, na verdade o que você faz é tirar um participante do leilão. Você faz simplesmente com que esse anunciante não consiga aparecer no seu site, nem se ele aumentar muito o valor do clique. E aí também diminui a concorrência, porque se você tira um participante do leilão, o valor que a pessoa vai ter que pagar é mais baixo. Mas quanto que cada anunciante vai realmente pagar aqui nesse exemplo? O valor que cada anunciante vai pagar pelo clique é o valor mínimo que ele precisaria pagar para aparecer na melhor posição. Ou seja, o anúncio C, vencedor do leilão, para ser o primeiro, não precisaria ter atingido o índice 12. Ele precisaria ter atingido apenas um índice maior do que 9, que é o segundo maior índice, que é o do anunciante B, desculpa. Então, quanto que ele vai... Para ele atingir o índice 9, ele precisaria de 1,50. Como ele precisa superar esse índice, ele paga 1 centavo a mais. Então, ele vai aparecer pagando 1,51 se ele for clicado. O mesmo raciocínio para os outros anunciantes. O anunciante B, então, vai pagar 2,67. O anunciante D vai pagar 0,51. E o anunciante A, mesmo tendo maior CPC, como o índice de qualidade desse anúncio é muito baixo, ele simplesmente não vai aparecer, porque não adianta nada você pagar muito, mas o anúncio não ser clicado. Você acaba não ganhando dinheiro. Então, reforçando, o melhor anúncio para o seu site é o anúncio C. Bom, agora que a gente já viu o leilão, como que ele funciona, eu vou mostrar aqui só um outro valor que está disponível na sua conta, que é o eCPM. O eCPM é um valor que a gente costuma ver muita confusão com a análise por parte de alguns editores. Ao pé da letra, o eCPM é o custo efetivo para cada 1000 impressões. Esse é um valor que a gente usa para comparar duas coisas diferentes. Ele é calculado de uma forma muito simples, dividindo a receita obtida pelo número total de impressões e multiplicando por 1000. Assim, independentemente de quantas impressões um bloco de anúncios tiver, a gente consegue comparar um com o outro, pois a gente está supondo que os dois tiveram 1000 impressões. Então, na prática, ele é um instrumento de medida, e apenas isso. Isso para vocês é um bom instrumento de comparação e análise de qual bloco está com melhor desempenho. Então, por exemplo, vamos supor que vocês tenham dois critérios personalizados. Um chamado retângulo topo home e o outro chamado arranha-céu direita post. E você quer ver qual desses formatos está rendendo melhor. O retângulo topo home teve 370 impressões no período que você está analisando e ganhou 1,48. O arranha-céu direita post teve 187 impressões e ganhou 97 centavos. Então, fazendo uma continha simples, o eCPM do retângulo topo home é 4 e do arranha-céu direita post é 5,18, o que nos leva a concluir que o arranha-céu direita post está tendo um desempenho melhor do que o retângulo topo home. Ele gerou menos ganho, mas também teve muito menos impressões. Então, você compara aí, você pensa o que você fez, como você configurou o bloco do arranha-céu direita post, que ele está rendendo melhor. O eCPM serve apenas para comparar um critério com outro. Se esse número, se o eCPM de um critério cair, não necessariamente significa que o valor do clique está caindo. Sempre que o número de impressões aumenta, o valor do eCPM vai cair. E aí essa análise já não serve. É necessário que vocês avaliem de outra forma. Bom, agora que a gente já entende como funciona o leilão e já tem aí algumas formas de medir esses resultados, é importante eu falar a forma que os anúncios do Google podem aparecer no seu site. Os anúncios do Google, eles podem aparecer de duas formas na sua página. Através da segmentação contextual
ou através da segmentação por canal. Na segmentação contextual, um robô vai ler a sua página, entender o conteúdo e exibir anúncios relevantes para esse conteúdo. No caso dos anúncios segmentados por canal, que é o que eu quero mostrar aqui, o anunciante vai escolher diretamente em qual site ele quer aparecer, ou em qual site ele vai querer participar do leilão. Então, no caso de anúncios segmentados por canal, o anunciante vai pesquisar qual é a página que tem boa qualidade ou que ele julga que o público dele está, que o público que ele quer atingir está. E aí vai optar por fazer um lance, ou uma oferta pelo clique e aparecer nesse site. Mas o que é preciso, então, que vocês façam para que o anunciante encontre o seu site? Dentro da sua conta do AdSense, vocês vão na aba Configurações do AdSense, na opção Critérios, e vai ter ali embaixo que está destacado, acrescentar novos critérios personalizados. Você vai cair numa página semelhante a essa, e vai ter a opção, embaixo do nome tem a opção Segmentação, que está destacada agora para vocês. Vocês têm que checar essa caixinha e mostrar este critério aos anunciantes como um posicionamento de anúncios. É assim que o anunciante encontra o seu site na interface do Google AdWords, que é o nosso programa voltado para anunciantes. Então, por exemplo, o anunciante entrou buscando sites para o público de pequenas empresas. Um sistema do Google vai listar os sites que sejam relevantes para o assunto e que tenham criado critérios visíveis para anunciantes. E é isso que o anunciante vai ver. Bom, uma outra forma que você tem para tentar aumentar o custo do clique é prestando atenção na escolha do formato e do tipo de anúncio. Como a gente já viu, toda vez que sua página é exibida, acontece um leilão nos nossos sistemas para ver qual é o anúncio mais relevante para o seu site. Como em qualquer leilão, quanto mais participantes tiver, melhor é o valor que o vencedor vai ter que pagar. Por isso, a gente recomenda que você opte por exibir anúncios de texto e anúncios gráficos, não limitando apenas a anúncios de texto ou a anúncios gráficos. Se a gente tiver anúncios de texto competindo com anúncios gráficos no mesmo leilão, a gente aumenta o inventário de anúncios e isso eleva o valor do clique. Por isso que é tão importante que a gente entenda o leilão para conseguir tirar um bom proveito dele. Uma outra dica que a gente dá é que vocês escolham formatos mais largos, como esses que a gente está mostrando aqui. Por que isso? Geralmente, os anunciantes, quando eles vão criar anúncios gráficos, eles escolhem os formatos maiores, porque, enfim, de alguma forma, eles conseguem comunicar melhor o que eles estão querendo. Então, o nosso inventário desses anúncios mais largos é maior. Então, se a gente tem mais anúncios concorrendo, melhor melhor fica para o nosso caso. Bom, agora eu vou dar para vocês uma dica que é preciso de uma análise um pouco mais profunda, que é a posição do código de anúncio no código-fonte do seu site. Isso também pode influenciar na sua receita. Vamos ver esse exemplo. Essa página tem dois blocos de anúncio. Um A na coluna lateral e um B aí no centro da página, que está marcado na tela que vocês estão vendo. O sistema do Google ele começa a distribuir os anúncios de cima para baixo no código-fonte. Isso significa que um anúncio com maior potencial de receita vai aparecer no bloco A, e os que aparecem no espaço B são menos rentáveis do que esse. Nessa página, a experiência mostra que o anúncio que está no espaço A ele tem um CTR menor do que o anúncio que a gente está vendo, esse 300 por 250 no centro, que é o espaço B. Então, o que acontece nesse caso? Um anúncio com maior potencial de receita está em uma área que recebe menos cliques. Para resolver isso, a gente sugere que você tente fazer com que o primeiro código de anúncios no seu código HTML apareça em um local mais visível pelo seu usuário do site. Então, em resumo, tente ordenar os códigos de anúncio no seu código-fonte por ordem decrescente de CTR.
Para ver qual o bloco que tem CTR melhor, você pode criar os critérios e verificar nos relatórios de sua conta. Então, de volta ao exemplo, como que a gente poderia arrumar isso nessa página? O melhor, é claro, não é tirar o bloco de anúncio A, porque isso pode fazer com que os seus rendimentos caiam, mas simplesmente reposicioná-lo, como a gente está vendo nessa tela agora. O bloco 300 por 250B, vocês estão vendo, vai marcar aqui agora, continua no mesmo lugar, e o bloco A eu simplesmente passei para outra coluna. No código-fonte da minha página, o bloco A está agora abaixo do bloco B. Os anúncios mais rentáveis estão aparecendo no local que recebe maior número de cliques. E aí a gente resolve o problema mantendo o mesmo número de blocos de anúncio. Bom, ainda com relação ao CPC, um outro fator que influencia no valor do clique são os filtros. Quanto mais anúncios você filtrar, mais participantes você está tirando do leilão. E com isso, cai o valor do clique, como a gente já falou aqui. A gente escuta muitos editores falando que se eu filtrar os anunciantes que pagam pouco, o valor do clique vai aumentar. Isso é uma lenda. Como a gente viu quando eu estava explicando o leilão, vai aparecer no seu site o melhor anúncio possível naquele momento. Se você filtra o anunciante, você está apenas diminuindo o número de anúncios que poderiam concorrer no leilão e, potencialmente, possui uma rentabilidade melhor do que os que ficaram fora do filtro. Se você tira um participante do leilão, você facilita, na verdade, você faz com que os que ficaram possam pagar um pouco menos. Uma lista de filtros eficiente é uma lista de filtros enxuta. A ideia desse filtro é apenas impedir que sejam exibidos anúncios dos seus concorrentes ou anúncios que por algum motivo você não deseja que apareçam. É importante prestar atenção também na URL que você vai filtrar. Se você quiser filtrar apenas um anúncio específico, vocês devem inserir a URL de destino e não a URL de visualização. Assim você não bloqueia o anunciante inteiro, mas apenas o anúncio específico. A não ser, claro, que você deseje, por algum motivo, bloquear o anunciante inteiro. Aí você pode colocar a URL de visualização. Bom, então, resumindo a questão do CPC. Crie critérios segmentáveis para anunciantes, isso é importantíssimo. Pode aumentar sazonalmente o número de participantes do leilão e, em determinadas datas, aumentar a sua receita. Opte por blocos de anúncios maiores. A gente vai ver um outro motivo pelo qual você deve optar pelos formatos de anúncios maiores. Verifique a posição do código de anúncio no código-fonte da sua página, muito importante também. E filtre a menor quantidade possível de anúncios. Seguindo, então, vamos passar para o próximo fator que influencia na sua receita, que é o CTR, ou a taxa de cliques. E aí a gente vai falar aqui, dar algumas dicas sobre posicionamento dos blocos de anúncios, formato dos blocos de anúncios, a fonte e a cor dos blocos de anúncios, vamos dar algumas sugestões para vocês, e um recurso mais avançado, que é uma forma de melhorar a relevância dos seus anúncios. Bom, alguns de vocês já devem conhecer essas imagens que a gente está vendo. Ela é um estudo que foi feito que mostra quais as regiões do site o usuário fixa mais o olhar. Como vocês podem ver, as áreas mais vistas formam uma espécie de E ou de F, dependendo do layout da sua página, claro. Mas é interessante a gente olhar isso de uma outra forma. O que eu acho melhor mostrar aqui para vocês são bons e maus exemplos de implementação. E aí, discorrer um pouco em cima disso. Um posicionamento de anúncio otimizado ele pode aumentar significativamente a sua receita. Tradicionalmente, na publicidade online, os banners são implementados no topo e na lateral esquerda ou direita da página, como vocês podem ver nesse exemplo. O problema é que a gente tem alguns estudos mais recentes que mostram que esses são pontos cegos e que o usuário tende a ignorar textos e imagens nessa área do site. Especialmente esses puxadinhos que a gente vê aí, o site acabou e a pessoa colocou um banner ali do lado direito.
Essas são áreas cegas. O usuário ele entra na sua página, ele vai direto onde está o conteúdo. Ele ignora essa área da propaganda. A forma mais efetiva para melhorar a performance dos seus anúncios com o posicionamento deles é de acordo com esse heat map que a gente está mostrando. A gente recomenda que os anúncios sejam posicionados em um local onde ele naturalmente chame a atenção do usuário. Não é necessário e nem permitido chamar a atenção para ele de uma forma artificial. Então, além deles serem mais clicados, eles podem servir como um conteúdo relevante para o usuário do seu site, uma vez que os anúncios são contextuais. Esse mapa que vocês estão vendo mostra as áreas do site que apresentam melhor performance dos anúncios. Vamos aplicar então o nosso exemplo, o nosso site de exemplo, nesse heatmap. Os anúncios posicionados acima da dobra apresentam melhor resultado. A dobra que eu digo é essa parte do site que aparece sem ser preciso usar a barra de rolagem. Assim costuma funcionar melhor porque os usuários não têm que utilizar a barra de rolagem para ver o anúncio. É um passo a menos. Esse é, inclusive, um dos formatos que melhor converte, que é esse 300 por 250 integrado e aliado com o texto. Esse formato converte bem porque o usuário do seu site ele está lendo sobre um determinado assunto e, logo que termina, já se depara com os anúncios relevantes sobre o tema que ele está lendo. Por isso, a probabilidade dele ler, se interessar e clicar no anúncio é mais alta. O importante é tentar manter os anúncios no caminho de leitura do seu usuário, o mais próximo possível do conteúdo. Mas tome cuidado apenas para não enganar os usuários, fazendo-os pensar que os anúncios fazem parte do conteúdo, porque isso é ponto de regulamento do programa. A sugestão é que vocês coloquem num local de fácil visualização, mas é lógico, sem tentar enganar ninguém. Bom, a gente sugere que vocês fujam das áreas cegas. E aqui a gente tem uma comparação de um site bem implementado com um site mal implementado. Inserir anúncios bem integrados com o conteúdo é a melhor solução. Então vejam esse exemplo que está marcado como bom, tá? Dentro da área de visão. Você vê aqui no ruim os banners implementados nas áreas cegas e no bom a gente tem aqui um 300 por 250, um anúncio vertical ali do lado. Outros bons exemplos de implementação são esses que a gente está vendo aí. A gente tem, aqui nesse primeiro, eu vou botar o meu mouse aqui em cima, a gente tem um bloco de anúncios quadrado que está aqui com o texto contornando. O usuário tem fácil acesso ao texto e o anúncio está bem visível para ele. Ou então, como aqui do outro lado, a gente tem todo o conteúdo e ao final a gente tem um bloco aqui de 300 por 250 logo ao final do texto. Esse formato é ótimo, a taxa de cliques é ótima e não deixa de ser, de certa forma, bom para o usuário também, que acaba de ler um texto de algum assunto que ele estava interessado e depois no final tem alguns assuntos relevantes para o tema que ele estava lendo. Outra sugestão, ainda nesse exemplo, nesse segundo aqui, é que vocês procurem deixar o bloco de anúncios alinhado com o bloco de texto. É muito melhor do que deixar o bloco ou centralizado. Imagina que esse bloco de anúncios aqui estivesse centralizado ou alinhado à esquerda. É pior. É melhor que vocês deixem ele alinhado com o texto que o usuário está lendo. E sem bordas também. Isso é uma coisa muito importante. A borda costuma diminuir o CTR quando o anúncio está com alguma borda. Borda é legal usar só quando ele estiver implementado em algum lugar que possa ser de alguma forma enganoso para o usuário, ele achar que aquilo é parte do conteúdo. Não. Aí a gente usa a borda. Mas nesse caso aqui a gente pode perfeitamente aplicar sem borda que o CTR aumenta. Bom, novamente falando sobre os formatos, mas agora com outro ponto de vista, se a gente tiver que generalizar, os formatos maiores apresentam um desempenho melhor do que os formatos menores. Isso acontece por duas razões. A primeira, se mais anúncios são exibidos, maior é a competição e o valor a ser pago no leilão é maior. Isso também pode levar a um CPM maior. E segunda, quanto menos quebra de linha, melhor para a leitura do usuário. Isso significa que os anúncios se tornam mais atrativos e o CTR aumenta.
O formato ideal vai depender muito do layout e do espaço disponível para anúncios no seu site. É claro que não é só porque não dá para inserir um formato mais eficiente que a gente não deve exibir anúncios, mas sempre que possível a gente recomenda alguns formatos mais largos, como o 300 por 250. Bom, então aqui a gente tem algum exemplo. Nesse formato a gente tem 2 anúncios. Se a gente usa um formato mais largo, a gente passa a exibir 4 anúncios. Isso aumenta o CTR no seu site. A probabilidade dele ler um anúncio que interessa a ele é maior. E também, o outro ponto que eu falei aqui, que é a questão do número de quebra de linhas. Aqui a gente tem um anúncio que o título está quebrado em 2 linhas e o texto está quebrado em 3. E se a gente usar um formato mais largo, fica título numa linha, texto em uma linha, URL em uma linha. É mais fácil para o usuário ler. Se é mais fácil para o usuário ler, é muito mais provável que ele vai entender. Bom, tradicionalmente, os melhores formatos que a gente pode sugerir para vocês são esses que a gente está vendo aqui. O retângulo largo, o retângulo médio, que é o 300 por 250, que sempre que for possível, a gente recomenda que vocês usem ele, porque é o formato que a gente costuma ter mais peças, então o inventário é maior, a disposição do anúncio dentro desse formato é muito boa também. O arranha-céu largo, melhor do que o arranha-céu mais estreito que a gente tem, e o cabeçalho. Cada um desses formatos suporta todos os tipos de anúncios, texto, imagem, vídeo, flash e gadget. Isso significa que, quando você habilita a exibição de anúncios de imagem, qualquer um desses formatos pode aparecer. Um outro fator importante é a paleta de cores escolhida para os anúncios. A gente ainda observa muitos sites com as cores padrão da conta. Ou seja, muita gente que não dedica algum tempo para pensar qual é a melhor cor para ser aplicado nos anúncios. É importante a gente falar que não existe uma lei, que é importante fazer alguns testes no site, usando critérios personalizados, como a gente falou no início, e concluir qual formato que funciona melhor. A forma que, na maioria dos sites, apresenta melhor rendimento é essa que vocês estão vendo, harmonizando os anúncios com o site. A gente recomenda que o fundo dos blocos de anúncios seja da mesma cor do fundo do site. Isso deixa o anúncio em maior harmonia. Fujam daquela regra que diz que anúncios devem chamar uma atenção excessiva. Isso não tende a funcionar no caso da internet. Então, usem títulos da mesma cor dos pontos mais importantes do site, o que não significa que você tenha que usar exatamente as mesmas cores, mas seguir uma paleta de cores para que os anúncios fiquem harmônicos com o resto do conteúdo do site. E sempre que possível, evitem as bordas. Então, nesse site, a gente tem um fundo branco com títulos rosas e, da mesma forma, a gente está configurando os nossos anúncios. Outra forma é essa que a gente está vendo. Nesse caso, o fundo do anúncio está diferente do fundo do site. Mas o web designer usou a paleta de cores do site para criar um bloco harmônico com layout. Então, a gente está vendo aí um box azul, que é parte também da paleta de cores. Foi um recurso que ele usou. É uma opção, usando o estilo do site. A única coisa importante é fazer isso de uma forma consciente. Sempre que possível, crie critérios e compare. Faça um teste AB. Algumas páginas do seu site dessa forma, algumas partes do site com anúncio harmonizado, ver qual que está rendendo mais. E aí depois aplica para o site inteiro. Tem também uma terceira alternativa, que é contrastar os anúncios. Olhem esse site e vocês vão ver uma confusão de informação. Se a gente tentar harmonizar o conteúdo nessa página, seguramente passaria despercebido. Ou, se é que é possível, harmonizar alguma coisa com um site com esse tanto de cores. Então, a opção de contrastar é uma boa para aqueles sites que têm uma quantidade de cores e um excesso de elementos na página. Quando existe uma confusão visual, aí é legal a gente tentar destacar os anúncios de alguma forma. Aí, vou destacar aqui agora para vocês verem como estão os anúncios. Qual é a melhor cor para aplicar no seu site? Claro que vai depender, mas se a gente tiver que generalizar, tente harmonizar. Foi aquela primeira opção que a gente mandou.
aquela costuma funcionar melhor. Crie critérios e chegue à sua própria conclusão. O que é melhor para o seu site. Uma coisa que pouca gente sabe ainda com relação às cores é que é possível escolher mais de uma cor e deixar com que os nossos sistemas interpretem qual que tem melhor desempenho e passar a exibir essa cor com uma maior frequência. Então você escolhe até 4 cores no nosso sistema e vai a cada vez usando uma cor. Com o tempo, o nosso sistema vai saber qual é a melhor e vai começar a optar por ela, a mostrar ela mais vezes. Como que você faz isso? Você vai até sua conta, quando você estiver criando o seu anúncio. Quando você for definir as cores, como está destacado agora, tem ali em paletas, você tem múltiplas paletas. Você clica em usar múltiplas paletas e define quais são as cores que você quer que comece a randomizar. Da mesma forma, você também pode escolher a fonte que você quer usar. A gente sugere que vocês utilizem a fonte que mais combine. Então, se o conteúdo do seu site tem uma fonte não serifada, serifa é aquela perninha da letra que tem, e aí você escolhe também uma fonte não serifada. Se o seu texto tem uma fonte serifada, você escolhe uma fonte serifada. Então, para isso, você vai até a sua página. Quando você estiver configurando o anúncio, vai ter ali a opção fontes. Atualmente são 3 opções, Arial, Times e Verdana. Você escolhe qual é a fonte que você quer que apareça no seu site. É legal fazer alguns testes com a fonte também, porque isso pode aumentar um pouco o CTR. Atualmente também é possível escolher o tamanho da fonte do anúncio. Além de você escolher qual a fonte, escolher o tamanho. É uma funcionalidade nova que vale a pena entrar também na conta e fazer testes acompanhando com critério. É uma ótima oportunidade de aumentar o desempenho. Você pode escolher se você quer que os seus anúncios apareçam com uma fonte pequena, média ou grande. Fazer alguns testes com isso pode ser muito legal também. Bom, agora o que eu quero mostrar para vocês aqui é um recurso um pouco mais avançado e que é livre para todos os editores. Esse recurso é legal de ser usado em casos onde a relevância dos anúncios pode ser melhorada. Então, se você acha que os anúncios que estão aparecendo na sua página não são muito relevantes, é um recurso que você tem para tentar aumentar a relevância desses anúncios, que, lógico, anúncios mais relevantes recebem mais cliques. O direcionamento por seção, ele permite que você sugira frações de texto ou de conteúdo HTML que você gostaria que fossem enfatizados ou ignorados, quando a gente faz a correspondência entre os anúncios e o conteúdo do seu site. Então, quando você fornece sugestões, você pode melhorar o direcionamento dos seus anúncios. A gente recomenda, entretanto, que apenas as pessoas familiarizadas com HTML tentem implementar o direcionamento por seção. Que da mesma forma que se você implementar ele bem, você vai melhorar a relevância, se você implementar ele mal, você vai prejudicar a relevância. Então vejam nessa página. Vamos supor aqui que os anúncios não estejam relevantes. Isso pode acontecer por quê? Ou o conteúdo que realmente interessa é esse que está destacado. Vamos supor que é o conteúdo que está central. E todo o resto pode conter um conteúdo que afeta o direcionamento dos anúncios. Como que a gente faz então? Você vai até o código HTML da sua página e localiza onde está o conteúdo que você quer dar ênfase. Depois, você deve inserir essas duas tags, que é o Google Ads Section Start, onde começa o conteúdo que você quer dar ênfase, e o Google Ads Section End, onde termina o conteúdo que você quer dar ênfase, como eu marquei aqui. Aqui a gente está vendo a primeira tag, e aí eu estou dando prioridade para todo esse conteúdo que está aqui no meio, até chegar Google Ads Section End. E da mesma forma, se você quiser ignorar, se você quiser que o nosso sistema ignore algum conteúdo, basta você inserir a mesma tag com um weight igual ignore, no final da tag de abertura. Como a gente está vendo aqui, Google Ads Section Start, abre parênteses, weight igual ignore, fecha parênteses. Lembrando que você tem que colocar também o Google Ads Section End, senão pode funcionar tudo errado.
Bom, isso pode ajudar você a resolver o seu problema caso você ache que os anúncios não estejam muito relevantes. Agora, cuidado, que se for mal implementado, ele também pode atrapalhar. É importante avaliar isso. É só nos casos que realmente a gente acha que os anúncios podem ter uma relevância maior. Resumindo, então, tudo que a gente falou de CTR. As dicas são: 1. Posicionar o seu anúncio dentro do campo de visão do usuário, preferencialmente entre os posts, quando for um caso de um blog ou entre o conteúdo, e alinhado com o texto. Optar por anúncios mais largos. Também aumenta a questão do CTR, por todos os motivos que a gente viu. Escolher as cores que fazem parte da paleta de cores do seu site, sem tentar destacar demais. Você pode fazer com que os usuários ignorem ele. Escolher uma fonte que seja semelhante à fonte do seu site, um tamanho também que seja mais adequado, e, sempre que necessário, usar o direcionamento por seção, que é isso que a gente falou agora. E toda a informação sobre isso tem no Help Center, se vocês quiserem fazer algum tipo de consulta. Vamos falar então do terceiro item, que é o número de impressões. Pode parecer lógico, mas eu acho que é muito útil a gente mostrar alguns exemplos que certamente está passando batido por vários editores. Quanto mais impressões o seu site tiver, maior vai ser a receita. Então a gente vai falar aqui da quantidade de blocos de anúncios, dos anúncios, botar anúncio em todas as páginas e da qualidade de divulgação. Bom, a dica é procurar usar todo o potencial de cada página do seu site. Em cada página você pode usar até 3 blocos de anúncios, mais 3 blocos de links e mais 2 caixas de pesquisa. Aqui nesse exemplo, a gente tem uma boa imagem de como é possível inserir 3 caixas de anúncios sem deixar o layout extremamente carregado ou agressivo. Então aqui no exemplo ruim, apesar do posicionamento ser muito bom, no caso a gente está falando da quantidade de anúncios, então a gente tem um anúncio apenas, quando do lado do exemplo bom, a gente tem 3 caixas de anúncios, o conteúdo continua acessível para o seu usuário. É muito ruim quando a gente acessa um site e vê apenas anúncios, mas o que não é o caso desse tipo de implementação. Aqui você não está perdendo os seus usuários e está aproveitando todo o potencial da sua página. Lembrem também de inserir anúncios em todas as páginas. Hoje em dia, como os mecanismos de busca, os mecanismos de pesquisa, muitas páginas são acessadas diretamente sem passar pela página inicial, pela homepage. Então, vale a pena a gente pensar em todas as páginas do site. Não, vou implementar aqui 3 caixas de anúncios na home, mas nas páginas internas eu vou colocar só uma. Não, às vezes as páginas internas são muito mais acessadas do que a sua home, exatamente porque os mecanismos de pesquisa levam diretamente para essa página. Então, vejam nesse exemplo. Aqui a gente tem um exemplo ruim, que está pouco explorado. A gente tem apenas um anúncio ali no canto direito inferior, inclusive numa área cega do site. No entanto, a gente pode colocar ali, explorar melhor. A gente usa um bloco de link ali em cima, tem um anúncio no topo da página, um anúncio no final, alinhado com o texto, que é muito bom, um outro bloco ele contornando. Enfim, vale a pena cada um, lógico, ter em mente os seus objetivos com o site e analisar ali, estudar algumas formas, trabalhar, fazer alguns testes no layout, põe o anúncio aqui, joga o bloco para o outro lado, sobe, desce, enfim. Vai testando até você achar qual é o potencial da sua página realmente. Bom, se vocês conhecem quem está acessando o seu site e quais as páginas ele está vendo, você pode fazer uma divulgação mais assertiva e pensar ou repensar se a qualidade do seu site está boa. Olhando, por exemplo, a taxa de abandono do seu site. Se a taxa estiver muito alta, é legal a gente pensar o que está acontecendo. Com uma qualidade melhor, você tem uma quantidade maior de acesso e de retornos também, gera uma amostra maior para fazer um controle mais bem feito, além de ter o seu site naturalmente divulgado. O Google oferece algumas ferramentas gratuitas para webmasters desenvolverem um produto melhor. Quem se interessar, basta acessar google.com.br/webmasters. Por fim, fazendo a divulgação do seu site, claro, você aumenta o número de acessos e de impressões de anúncios. Se alguém se interessar também, a solução do Google para anunciantes é o Google AdWords, adwords.google.com, então você acessa e tem todas as informações. Bom,
Dando prosseguimento aqui, vamos para a segunda parte, ela é um pouco mais rápida, para depois a gente partir para as perguntas. Vamos falar sobre dois produtos do Google que podem ser muito úteis para vocês. Os blocos de links e o AdSense para pesquisa. Começando pelos blocos de links, o que eles são? Eles aparecem sempre que uma lista de tópicos pode ser relevante para o conteúdo da sua página. Então, vamos supor, você implementou aqui no final dessa página, tem ali um bloco de links. Vai aparecer alguns temas que são relevantes para o conteúdo. Atenção, eles ainda não são os anúncios, por enquanto eles ainda são links. Quando o usuário clica em um desses tópicos, aí sim ele vai para uma página que são exibidos anúncios, como essas que vocês estão vendo aí. Caso o usuário clique em um desses anúncios, aí sim você gera receita para o seu site. Em média, a taxa de cliques nos anúncios depois de clicar em um link é muito alta, porque esses anúncios são bem relevantes para o interesse dos usuários. Então, a gente recomenda realmente que vocês usem, lógico, sempre que você não tiver algum espaço para exibir anúncios diretamente, ou se o limite de 3 unidades foi extrapolado e você achar que ainda tem algum potencial na sua página. Esse formato também é ideal para sites onde não existe espaço suficiente para inserir blocos de anúncios tradicionais, ou no caso de alguns blogs mais extensos, quando o limite de 3 unidades de anúncios for extrapolado. Uma outra boa opção é inserir os anúncios, ou os blocos de links, na verdade, próximo do texto, como a gente está vendo aqui nesse exemplo, ou abaixo de barras de navegação. Que a gente tem pouco espaço para exibir o anúncio, se a gente fosse colocar um anúncio aqui, ele ficaria muito grande, então a gente opta por, como vocês estão vendo agora, marcado, colocar um bloco de links. Bom, agora vamos falar aqui um pouco sobre o AdSense para pesquisas. A gente tem alguns estudos que já mostram que a maioria dos usuários navega na internet fazendo pesquisa. Ou seja, o usuário acha o próximo site que ele quer acessar por meio de um mecanismo de pesquisa. Quando os usuários não conseguem achar o que eles procuram, 80% abandonam o site e desses, 50% fazem uma nova pesquisa. Então, se você oferece para o seu usuário uma caixa de pesquisa, você está oferecendo valor para ele, além de outras vantagens. Se o seu público tende a ficar no seu site por mais tempo, já que eles não precisam sair do site para fazer uma nova pesquisa. E quando o usuário acha um site que oferece um serviço relevante para eles, eles tendem a retornar. Então, sites com esse mecanismo de pesquisa, eles recebem o mesmo usuário mais vezes. Com o AdSense para pesquisa, você pode personalizar a aparência da página onde são exibidos os resultados de pesquisa, escolhendo o site que vai ser pesquisado, se você quer que pesquise no seu site ou no seu site, em uma coleção de sites que você escolher, sendo seus ou de terceiros, ou se você quer que a pesquisa dele seja feita em toda a internet. E aí você escolhe também como que você, qual a quantidade de anúncios que você quer exibir. Aqui nesse caso, a gente está mostrando para botar anúncios antes do resultado e aqui na lateral. Essa é a forma mais otimizada de você exibir anúncios, mas você pode escolher aonde você quer que os anúncios apareçam. Você pode colocar o AdSense para pesquisa em todas as páginas do seu site, principalmente naquelas que tiverem maior saída, e aí vocês podem ver no Analytics. E é legal também deixar a caixa de pesquisa sempre no mesmo lugar, para que o usuário seja, de certa forma, acostumado a saber onde que ele pode acessar a caixa de pesquisa sempre que ele precisar. Bom, existem também algumas outras opções disponíveis na sua conta, como o AdSense para feeds, o AdSense para domínios e o Google Ad Manager. A implementação deles varia muito com potenciais e necessidades específicas. Então, caso vocês tenham algum interesse, a gente pode fazer uma outra sessão dessa para explicar alguma dessas funcionalidades de uma forma isolada. Como o tempo está acabando, a gente não consegue falar deles ainda hoje. Agora, a gente também
tem disponível, além da nossa central de ajuda, onde você consegue achar detalhes de tudo isso que a gente falou aqui, um blog e um fórum de ajuda onde você pode trocar experiências com outros usuários. Essa troca de informações, em alguns casos, ela é muito positiva. A gente tem aí cases de muito sucesso de pessoas que acessam e trocam informações nesses canais. Além, claro, do canal do AdSense no YouTube, que a gente disponibiliza lá alguns vídeos que a gente faz educativos ou vídeos também de otimização, demonstrações de produtos, enfim. É legal você entrar lá e ver todos esses vídeos. Bom, a gente viu então nessa apresentação como você pode melhorar a sua receita otimizando os 3 principais fatores que influenciam: o CPC, o CTR e as impressões. A nossa sugestão, mais uma vez, é que vocês analisem isoladamente cada um desses 3 itens e pense como você pode melhorar o desempenho de cada um deles no seu site. A gente viu também que é legal pensar em outros produtos do AdSense para monetizar e agregar valor, que são os blocos de links e o AdSense para pesquisa. Esse é o fim da nossa apresentação. Lembrando que agora a gente vai responder algumas perguntas que vocês mandaram no painel PIR. E as perguntas que a gente não conseguir responder aqui hoje, a gente vai disponibilizar no fórum para vocês lerem todas as respostas.